uma trança aqui. Foto. Ai, que chique, adoro esse aviso. Recording progress. Boa noite para quem vai ver a gravação, vai perder o Pitelzinho ao vivo, eu e a Sheila. Verdade. Fazer o quê? Não dá para ter tudo nessa vida. Mas a gente está no penúltimo encontro do módulo da turma de 2020 da IONN. Hoje é o sujeito negro, o indivíduo negro autoafirmado, a identidade negra autoafirmada. E a gente vai bater um papo, então, aí sobre essa questão. E é isso aí. Vamos aí, dona Sheila. Vamos lá, vamos lá. Cá estamos nós. Foi longo o percurso, né? Cacete. O ano já daqui a pouco acaba, a gente já vai estar indo para setembro. Semana que vem já estamos em setembro, sim. Já, Um ano. já vai começar o meu inverno, infelizmente, de novo, logo, logo. Aqui vai começar o verão, amor. É verdade. Aqui nesse carnaval. É verdade. Ainda. Aí no Brasil o negócio ainda tá feio, né? Mas você gosta de carnaval? Não. Então... Não gosto, assim, que tem uns que querem se sentir e curte carnaval aqui, que aqui também tem, que é um show de horrores, mas eu não gosto, nunca gostei aí, e aqui é pior ainda, aqui o negócio é show de horrores mesmo. Eu imagino. Bom, a ideia do encontro de hoje é a gente pensar um pouco o que me parece ser o ápice. Será que dá para a gente pensar no ápice do processo psicanalítico? Eu não sei. Mas o que seria o movimento para onde o sujeito negro se caminha durante o processo dele da análise, que é essa consolidação de uma identidade negra. Que não é uma identidade negra que vai flertar com os marcadores do mundo branco. A gente falou muito sobre isso nesses encontros todos que passaram. Que marcadores são esses? Que localização é essa? Mas que vai falar essencialmente da trajetória e das possibilidades do que é ser um sujeito negro num mundo que odeia pessoas negras. Acho que é esse que é o desafio que está dado. Desculpa, deu rir, é porque eu ouço isso aí, eu participo de outras palestras aí, tem um cara que é super radical, que ele fala a mesma coisa aí, tem o povo que é branco, entra, quer acabar com ele acaba com o povo na internet, aí. E o ponto é esse, quando ele fala isso, ele fala, eu não estou falando que todos os brancos odeiam negros, mas a maioria odeia, porque assim, eu não se ofenda. Ai, olha, é terrível, desculpa. Não, ele ainda é gentil, porque eu acho que ele não é. Todas as pessoas brancas odeiam pessoas negras. Eu acho que, em alguma medida, elas são ensinadas que pessoas negras valem menos. E eu acho que, ao longo da vida, elas vão ressignificando isso. Ou porque se afetuam a pessoas brancas, a pessoas negras, ou porque as experiências colocam elas em lugares onde elas precisam repensar essa dimensão do afeto. Mas aquilo que o Freud vai chamar do xiste, né? Pode ser amargura da minha parte, talvez eu esteja um pouco amarga hoje. Mas... Como eu. Aquilo que o Freud vai chamar do xiste, que é o riso, como forma de aliviar a tensão, está ali na piada, está ali nos apelidinhos carinhosos, que supostamente pessoas brancas destinam a pessoas negras como forma de afeto, sabe? E que, no fundo, é racismo mascarado nesse lugar da afetuosidade. E aí é difícil isso, né? E eu acho que é mais difícil quando a gente se dá conta disso de forma consciente. A gente, como negro, entende que o nosso lugar, na perspectiva das pessoas brancas, vai ser sempre um lugar de subalternidade e que a gente precisa o tempo todo negar esse lugar de subalternidade e, ao mesmo tempo, construir uma outra experiência, mas que experiência é essa se tudo que nos foi dado foi o lugar de subalternidade? Então, acho que é um baita desafio. É problemático. Eu vivo não numa eterna crise, mas nos últimos tempos, em relação a isso é super real que você está falando. E a questão de criar oportunidades, hoje eu estava há pouco agora, há uns poucos minutos, conversando sobre isso, quais oportunidades realmente, porque pelo menos é o sentimento que eu tenho neste momento da minha vida, de me sentir num labirinto, sabe um ratinho que está num labirinto e não tem para onde correr?
porque eles estão no mundo inteiro. Não é um problema do Brasil, não é um problema dos Estados Unidos, não é um problema da Europa, onde eles estão em casa. Eles estão controlando o mundo inteiro, a casa deles e onde não é a casa dele. O mundo inteiro está contaminado por eles, vamos dizer assim, com a cultura, com toda essa questão. E aí, como as pessoas se movimentam nisso? Como quebrar isso realmente? É uma coisa muito difícil, porque eu tô falando, esse cara que é super radical, você falou até que ele tá sendo bonzinho, ele não é nada bonzinho, na verdade, ele não é mesmo. E ele aí tem uma palestra que eu assisti dele que ele fala os códigos aí se vocês chamam de branquitude, ele fala white supremacy, aí ele dá o último: nunca confie neles, nas instituições deles, nos amigos deles, no seu marido, na sua mulher, no seu best wife friend, no policial. E é verdade, a gente não pode, eu não quero fazer qualquer hate speech aqui na aula, mas você realmente não pode confiar nessa categoria humana. Diz que não é hate speech, mas você está entendendo? Em instituição não tem como a gente confiar. Não tem. E eles estão, they are everywhere. Como que a gente se movimenta no mundo onde essas pessoas estão dominando a narrativa, a mentalidade? Parece tipo assim, um Matrix, né? Um Matrix, a gente vive num Matrix. Eu acredito que o inferno é aqui, e sem hate speech, mas eu preciso falar, eles são os demônios. Desculpa. Pronto, desabafo, fora do desabafo da negatividade. Porque para onde que a gente escapa? Por onde a gente escapa? Você vai para a escola, o que você... E tudo são sistemas de lavagem cerebral para colocar as pessoas naquele buraco. E nós, eu estou falando... Eu falo preta, black, e eu tenho consciência disso. Nós participamos, eu estou falando coletivo, não individual, participamos da nossa própria destruição no coletivo. Isso é uma coisa doentia. É doentio, é doentio, é doentio. Hoje eu estava na minha sessão de manhã, falando com a minha psicanalista, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre as dificuldades de viver no mundo branco e ter que dar conta de administrar todos, parece que são micro-armadilhas que vão sendo colocadas e que a gente corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro e está o tempo todo se esquivando dessas armadilhas. E parece que é uma jornada sem paz. Parece que a paz é uma coisa que não é um direito, que não é algo que nos é dado, nem conquistado. Paz é uma coisa que não existe na nossa experiência. Uhum. E aí eu estava falando isso com ela, de que o problema da raiva ao mundo branco, é que ela também era destrutiva. Porque, na minha perspectiva, em alguma medida, o ódio pelo mundo branco, ele também nos afeta, já que tudo que a gente sabe sobre a gente foi criado e pensado dentro do mundo branco. É tipo assim, é como se a experiência negra fosse algo que só faz sentido dentro do mundo branco. Ser negro é uma forma de vida, tem que lidar com o racismo, né? Eu já fui na escola dos meus filhos e vi meninos da idade do meu filho sendo abordados pela polícia. Isso é cotidiano na experiência da juventude negra, pobre, aqui no Brasil. Então, é como se ser negro, ser parado no mercado, ser perseguido no shopping, ter um atendimento ruim no médico, ter uma escola ruim para os filhos, ter problema de autoestima, a solidão da mulher negra, a solidão do homem negro, o adoecimento mental, o alcoolismo, a drogadição, a violência familiar. É como se tudo isso fossem coisas que foram criadas pelo mundo branco. E foi. Mundo branco, exatamente. E foi. Realidade dentro do mundo branco, que é esse lugar de segregação. Porque se eles não nos matam com bala, né, com morte matada, morte morrida. Matam de morte morrida ao longo da vida. Então, como é que e aí eu estava falando sobre isso com ela de manhã, das dificuldades de manter a sanidade mesmo, num contexto como esse. Assim, quantos esforços precisam ser mobilizados por nós, pessoas negras, para se manter minimamente saudável dentro desse mundo.
E como não deixar o mundo branco capturar a nossa saúde, porque a chance que a gente tem de estar saudável para favorecer eles, para ser mais funcional no mundo deles, para ser mais produtivo no mundo deles, ao invés do movimento contrário, ela é muito grande. Uhum. Dá essa força, essa resiliência para favorecer a estrutura de funcionamento do mundo deles, do que o nosso mundo. Aí tá, fui na escola das crianças, odeio visitar a escola, e chegou no ponto de perguntar: e como é que vocês trabalham a questão racial na escola? Não, na minha escola não tem racismo. Eu, Ai, Jaque. igual aquele sticker da Pablo Vittar. Eu nem sei quem é, mas imagina. Pois é, depois eu te mando. Depois a gente tá com o WhatsApp, eu te mando. É uma figurinha que ela faz assim. Ai. Na minha escola não tem racismo. Minha cara, pessoa branca, no mundo tem racismo. Como é que na tua escola não tem racismo? Vamos começar pelo racismo na tua escola. A única funcionária negra é a mulher da limpeza. Tá bom pra você assim? E aí a pessoa fica olhando pra minha cara como se fosse uma pessoa maluca. Mas, cara, como é que eu vou botar meu filho pra ajudar numa escola que a única pessoa negra que ele vai ver é a pessoa da limpeza? Não tem, esse é o problema. É uma coisa tão abusiva, e é igual você falou. Eu não sei se é pior, se é melhor você ser um alienado, sabe essas pessoas, tipo o cara eu tenho só exemplo do Brasil. Isso, do Palmares, esse pessoal aí, né? Eles querem ganhar o dinheiro deles, talvez sejam alienados mesmo, vamos acreditar no White Jesus e pronto. Ou uma pessoa que nem você, vou dizer eu, que eu penso sempre muito em tudo, assim, a minha cabeça parece uma boca de vaca que come a grama e fica ruminando. Como você lida com o cinismo dessas pessoas? Porque eles são cínicos e eles sabem de tudo. Essas regras são 11 regras. Uma vez que você tem isso claro na sua mente, você nem sofre, porque está em tudo. Está nas pesquisas dele. Eu lembrei de você falando do seu projeto, esse mesmo que você quer montar uma universidade, enfim, que você tem base, com certeza, no Lacan, esses caras que começaram com essas pesquisas do século XIX, enfim, mas como a gente muda isso? Como a gente pode trabalhar e adaptar, que é uma coisa que o mundo branco não dá oportunidade, porque eles querem que a narrativa deles como que é, seja priorizada. E aí, esse cara, que ele é um psicólogo infantil, inclusive, ele fala assim, a white supremacy, ela é pseudocientífica, porque tudo que eles acreditam ser verdade, eles escrevem, conduzem algumas tentativas e diz, eu fiz a pesquisa. E se a gente vê, aí ele fala, o mundo tá, a gente tem eles têm um monte de psicólogos e as pessoas estão cada vez mais loucas. Eles têm um monte de sociólogos e a miséria está aumentando. Eles têm um monte de criminalistas e as pessoas indo mais para a cadeia. Eles são pseudocientíficos. E quando a gente vê o histórico de todas as barbaridades que eles escreveram sobre todas as etnias ou raças do mundo, de todas as doenças que eles criaram, mandava cobertor para indígenas para poder matar. Você vê o psicológico dessa gente. E quem está no mundo hoje, perversidade, são os filhos deles, que eles adoram falar, eu não tenho nada a ver com isso, com os meus antepassados. Eles têm porque eles são, assim, o fruto genético. Eles são assim. Você vê o nível de perversidade. Não existe na história humana, até hoje, que eu saiba, escrito de nenhum grupo étnico, por mais que teve guerras, dominações de outros étnicos, que teve esse tipo de perversidade. Essa gente é perversa. Eles esse são nível perversos. de perversidade. E aí você falou uma coisa super engraçada. Semana passada eu fiz uma reunião numa empresa, vou fazer uma palestra, né? E aí o cara lá, o sponsor, veio todo cheio de dedos, meio que dizendo assim, não fica acusando os brancos de racismo, porque você vai assustar os brancos. Isso que eu falei a palavra branquitude. Imagina se eu chamo supremacista branco. Mas tem que falar white supremacy, mas é verdade. A galera não acorda nunca mais, assim, vai viver em posição fetal, chorando até o dia seguinte. E aí é isso, como é que você vai pensar todas essas estruturas, todas as coisas que a gente discutiu ao longo desse ano, a gente debateu vários temas, falou de várias coisas, recorreu a vários pensadores, alguns poucos brancos, a maioria negros, a maioria mulheres. Mas como é que a gente vai pensar uma possibilidade de uma psicanálise que leve para esse lugar de emancipação do sujeito,
de autocura das desgraças do racismo, de satisfação mesmo emocional, que é uma das coisas que a psicanálise propõe de descoberta no mundo que adoece as pessoas negras, que violenta as pessoas negras, que engana as pessoas negras, que rouba as pessoas negras, que mente as pessoas negras, que violenta as pessoas negras, em pequena, média ou grande escala. Passa por um processo, eu acho, muito mais profundo das pessoas brancas conseguirem pensar sua branquitude do que as pessoas negras ficarem avaliando a sua racialidade, construindo uma consciência crítica. Eu tenho pensado, inclusive, sobre isso, que eu acho que não tem... Outro dia passou um vídeo no Instagram de uma mulher que foi seguida no mercado, uma professora. E aí o namorado da Fátima Bernardes colocou embaixo assim, sabe quem é o namorado da Fátima Bernardes, né? Eu sei quem é, eu já vi uma foto, sei quem é. Isso, é um deputado aí, um cara branco. Uhum. E aí ele colocou embaixo. Então, primeiro que eu já engasgo com a Fátima Bernardes numa puta de uma pandemia, com gente morrendo de fome, colocando foto, viajando para cima e para baixo. Eu acho que por ela ser uma figura pública, ela devia guardar as fotos na pasta dela de foto. Eu já, inclusive, já comentei isso na foto dela, que eu teria vergonha de colocar uma foto dessa. Mas eles têm, não? É lógico que não. Aí no Brasil eles não têm mesmo. Tudo bem que eu boto foto indo pro samba, mas ok. E aí o Túlio, namorado dela, então colocou embaixo do vídeo da mulher sendo seguida no mercado, coagida pelo segurança, uma mulher negra, uma professora, ele colocou embaixo, até quando? Aí normalmente eu não comento, mas dessa vez eu não aguentei. Eu falei assim, até quando vocês, pessoas brancas, aceitarem o racismo? Porque quem se beneficia do racismo, quem goza dos privilégios do racismo, são vocês. E só faz sentido a nossa noção de negritude, só faz sentido ser negro, só faz sentido o racismo, se for para manter o privilégio do mundo branco. Porque senão não faz sentido ter racismo. Nenhum. A questão é que vocês se beneficiam com esse privilégio. E aí vem em rede social e fala assim, ai, até quando? É fácil. Aí não satisfeito, me aparece uma paquita gratidão, sabe-se lá de onde, e coloca embaixo, o problema não são os brancos. Eu falei, não, com certeza o problema são os negros. Eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe, que nós somos os problemas. Não é os brancos o problema, são os negros, né? É os negros que se beneficiam da estrutura racial, óbvio. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. E aí ela veio querer me ensinar o que era racismo. Ai, já que eu tenho essa discussão aqui, agora não tanto mais, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma natureza verbal agressiva. Eu não falo palavrão, eu não xingo as pessoas, nada. Mas minha mãe fala, mas as coisas que você fala, a última eu tive uma discussão com ela também em relação a isso, parece que você está dando... É a Norma, eu acho. Parece que você está dando uma martelada na cabeça da gente. Você é muito agressiva. Mas a questão está aí. Eles, eu estou falando no coletivo, a primeira regra da White Supremacy. Eu estou repetindo o que eu fiz esse curso e é claro. Todos os brancos são racistas, sem exceção. Todos. Assim como todos os homens são machistas, sem exceção. Por quê? Porque eles se beneficiam, igual você falou, eles só têm o benefício de estar onde eles estão porque existe o racismo. E isso é um fato. Aí o cara fala, a sua namorada, o seu melhor amigo branco, todos são, porque é um sistema. E eles jamais vão abrir mão desse privilégio. Não adianta achar que eles vão para o Black Lives Matter com você, com aquela plaquinha, correr aí, nem sei quem morreu aí no Brasil, que eu não acompanho muito, que eles estão te apoiando. Eles não estão te apoiando, eles estão querendo só um like. É o que o cara fala. Nós, enquanto eles têm culpa não, eles estão mantendo deles. Se a gente parar para pensar racionalmente, com o óculos político, eles estão mantendo deles. A gente vive, principalmente que eu acompanho no Brasil, pouquíssimo, de ficar naquela narrativa, como que é? Livrinho antirracista, vamos educar os brancos. Esse cara fala, você não tem que educar eles, porque eles sabem muito bem quem nós somos e do que nós somos capazes, porque para pessoas inferiores, se nós fôssemos realmente inferiores, eles não iam estar nem se importando com a gente. Você se importa com uma formiga? Você se importa com um cachorro? Porque ele não pode mais que você. Você vai criar estruturas para proibir o cachorro de andar na rua, dele ser pego pela carrocinha? Não. Então, são estruturas. Só que enquanto nós não nos organizarmos coletivamente
e isso em extensão é mundial, na verdade mesmo. Todas as diásporas se organizarem como os judeus, vamos dizer. A gente vai continuar pedindo como que é passagem de cartão de crédito? Porque é isso, não adianta falar, aí tem alguém que apanha da polícia, aí no Brasil tem muito disso, aquele povo de igreja evangélica que fala certas coisas, eles vão, pede desculpa, faz aquela coisa, sou antirracista, igual você colocou, você falou desse rapaz, até quando? Como se ele tivesse importando, isso é um problema que nós também temos que resolvermos enquanto coletivo, você está entendendo? Porque é muito disparate, é igual esse cara fala, nós não temos as nossas escolas, qual escola negra? Eu estou falando de Estados Unidos, onde os caras ainda têm uma estrutura, está nesse nível, dirá o resto, que ele fala. Se nós estamos, que nós nos Estados Unidos, nós somos o norte para a diáspora toda, até para a África, para o continente. Se nós estamos nessa situação, ele é, vou dizer, apóstolo de Garvey, do panafricanismo, que ele fala coisas muito interessantes, políticas. Enquanto a gente não se organizar, e é verdade, enquanto a gente depender das escolas deles ser manipulado pela educação deles, que você estudou aí, eu cresci aí, dos hospitais deles, do sistema bancário deles, do supermercado deles, qual comunidade tem? A gente vai viver na mão deles, porque a hora que eles começarem a nos perseguir, se nós tivéssemos nossos mercados e a gente gasta horrores de dinheiro, como no Brasil a maior parte da população é negra, ainda os moradores de comunidade, essas pessoas comem, essas pessoas vão ao shopping, essas pessoas fazem alguma coisa, eles pagam uma escolinha, quem é da periferia particular mais barata, mas enquanto a gente ficar dando dinheiro para eles, eles só vão se divertir. Aí tem uma que até critica na internet, que é uma brasileira, que tem um portal legal, que ela fala, aí tem um povo que faz vídeo, como que é, vai no programa da Fátima Bernardes, até você fala de uma da GNT, ou faz show, não vou falar o nome do cantor, que eu até gosto das músicas dele, mas fica falando negro no topo. Gente, topo de quê? Topo de quê? Você tá entendendo? Representatividade, você sempre fala. Representatividade de quê? Ficar indo lá no Faustão chorar e tá fazendo um papel de novela de juíza? Vamos acordar também. É dó, eu tô revoltada, desculpa, tô revoltada, já te disse. Então, é muito complicado, você tá entendendo? Porque eles não vão, vai ficar nesse bate e volta. Aí no Brasil hoje está se discutindo, mas você acha que eles vão abrir mão dos senados deles, dos negócios agropecuários, que eles saem dando tiro nos índios aí até hoje? Eles não vão da estrutura educacional deles falando que o Brasil foi descoberto. Com essa discussão que está tendo uma novela aí que eu ouvi dizer, de negócio colonial, aí vem a princesa que dá beijo no escravo. Você está entendendo? E as pessoas assistem, compram e falam, coitado dos brancos, pelo amor de Deus, né? No século XXI, com toda a discussão que está tendo, com Instagram, com Facebook, com conexão no mundo inteiro. Assim, eu não sei para onde correr. Igual você falou, para onde a gente corre? Pois é, mas você falou uma coisa que eu fiquei pensando, e eu acho que quando a gente vai olhar a experiência... Primeiro, boa noite, Norma, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Cheguei com o bonde já andando, ouvindo aqui o alvoroço. Tentando achar quem são eles para pegá-los. É a branquitude, a branquitude. Não leva o pessoal, é a estrutura, tá? Não é pessoal. É o White Supreme. É o White Supreme. A White Supreme. É mundial, não é brasileira, é mundial. É. Mas você estava falando uma coisa que eu estava pensando, relembrando umas discussões, inclusive uma discussão que no Brasil ela se perde um pouco, que é essa função de uma identidade negra. Primeiro que o próprio processo racial no Brasil ele é complexo, porque ele vai passando por diversas estruturações narrativas que vão conformando essa ideia de uma racialidade ao longo do nosso próprio processo histórico. Se na época do contexto da escravidão os lugares raciais estavam fortemente marcados, no filme não sei se vocês viram o filme do Dr. Gama, mas isso aparece lá de uma forma bastante clara, esses lugares racialmente marcados e inquestionáveis, reforçados pela lei, mas também pela própria estrutura. Os processos seguintes que a gente vai vivenciando ao longo da história brasileira vão remodelando, a partir de narrativas diversas, essa noção de racialidade. E a gente tem um fenômeno aqui no Brasil, que é um fenômeno bastante curioso, que é o sujeito mestiço. Que é esse sujeito que está na encruzilhada entre o branco, o indígena e o africano, ou o branco, o indígena e o negro, que é o sujeito pardo, né? O próprio sujeito mestiço.
E como é que o Brasil, ao longo da sua experiência racial, os grupos raciais, né, os grupos racializados, vão construindo uma noção de racialidade e de produção de identidade. Tem uma saída que o movimento indígena construiu, que eu acho muito interessante, que é, eles têm, eu não sou especialista na questão indígena, mas até onde eu estudei no doutorado por conta da formação em antropologia, são 3 princípios. O primeiro, o princípio de territorialidade, daí a identidade ela vai para o lugar político. Tem uma identidade afetiva, que é que se constrói na relação território, aldeia, corpo, que é produzida a partir das relações dentro daquele contexto, e tem uma identidade política que é para disputa com o mundo branco. Então, o primeiro é territorialidade. Se você nasceu, ou se o seu antepassado, a mãe, a avó, a mãe, pai, a avó, avô, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, é indígena, então você também é indígena. Porque você tem uma conexão com aquele território. O segundo princípio é o princípio da reciprocidade. Indígenas apoiam indígenas, independente da etnia. Então, se você é Tupi-Guarani e eu sou Xoclém, e os Tupi-Guarani estão lá no norte paulista e os Xoclém estão no sul do Rio Grande do Sul, não interessa. A gente está conectado por uma mesma família parental, que é a família indígena, então nós somos parentes e a gente precisa manter a relação de reciprocidade. Sempre. Eu te reconheço e você me reconhece. Eu te apoio e você me apoia. E o terceiro princípio é o princípio da unidade, que é essa ideia da articulação. Então, a gente só vai conseguir fazer força para modificar a estrutura que nos oprime e destitui nossa terra, nossa identidade, nossa cultura, nossa religiosidade, a gente conseguir manter o princípio da unidade. Quando a gente pensa no próprio processo da experiência racial no Brasil, e a gente passou por diversos caminhos, inclusive flertamos com o fascismo, tem um período da história do movimento negro no Brasil que ele está fortemente vinculado ao fascismo, que é entre 30 e 50. Uhum. Principalmente aqui em São Paulo, na Frente Negra Paulista, e tem toda uma negação da cultura nacional brasileira e uma valorização da cultura nacional norte-americana, justamente pelos aspectos africanos da cultura brasileira que deveriam ser negados. Isso flerta diretamente com a ideia da eugenia, da política de embranquecimento, desse lugar do corpo branco, da racionalidade branca como lugar de desejo, que é o projeto político brasileiro, é o extermínio da negritude e da experiência indígena brasileira. É esse o projeto. Uhum. E sempre vai continuar sendo. Enquanto as pessoas brancas que sentam nas mesas do poder continuarem tomando as escolhas que elas tomam e caminhando pelos caminhos que elas caminham. E elas vão continuar. Isso é um fato. Enquanto não existir pessoas do grupo oprimido que coloquem eles no lugar deles, assim, dividir é uma coisa que a gente tem que ter clara. Me desculpa, talvez eu esteja errada, mas quem, em sã consciência, vai se destituir de direitos para dividir com alguém? Eles nunca vão fazer isso. Nunca. Só se tiver uma guerra, aí não é hate speech, mas só se tiver uma guerra. Mas aí vai ser difícil porque as pessoas são confusas por conta dessa estrutura racial que teve no Brasil, porque a questão é aí, hoje está se discutindo a questão do pardo, e afins, só que, estou falando, até 2012, que era o meu último ano aí no Brasil, e isso não era assunto, pelo menos assim, público, e esses pardos que hoje estão requerendo a sua identidade negra, que eu também tenho um pouco de problema com isso, eu não quero ofender ninguém, eles se colocavam como brancos, se eles davam para ter o passing, ou apoiavam os brancos ferrando tudo bem que é cultural, que foi uma política, enfim, mas isso é um fato e a gente não pode negar, por falta de, vou dizer, educação, de consciência racial, enfim, mas isso é um fato. Aí hoje tem uma discussão de muitos falam, eu me descobri negro, alguns, que é tudo em ordem, mas aí tem aquela guerra dos povos que falam, eu tô sendo aí, tomando porrada porque eu sou preto, entre aspas, de verdade, e esse pessoal tá vindo agora com avô negro, com sei lá quem negro, e na minha família tem esse tipo de gente lá da minha mãe, parentes e afins, que a pessoa central da família que nos liga era uma senhora
vamos dizer, preta mesmo, assim, retintíssima, e hoje em dia a redenção de Cannes, de um lado da família da minha mãe, saiu certinho, o povo é loiro, você está entendendo? Aí vem essas que são miseráveis também, eles sofrem da pobreza, social, educacional, mas eles estão no Brasil lidos como branco. Aí eles, para requerer determinadas coisas, vão falar, porque minha tataravó, realmente, ela era negra, até o avô dele, sei lá. Mas você está entendendo? Então é uma coisa muito difícil aí no Brasil. É muito difícil. É muito então, mas eu acho que vale a pena retomar a ideia de que, por exemplo, essa discussão do sujeito pardo no Brasil sempre foi uma discussão presente dentro do movimento negro. Ah, tá. Foi uma discussão que, de alguma forma, ela fez não só do movimento negro, mas da própria produção intelectual no Brasil. Porque o que leva o Brasil para o processo da eugenia? A miscigenação. Porque em 1905, 1910, o Brasil já tinha uma população miscigenada considerável. Resultado dos estupros e dos casamentos interraciais antes da abolição. E os estudos naquele período, a partir dos estudos do nazismo, porque o nazismo ele vai ter o auge dele nos anos 20 e 30 na Europa, não é isso? 30. E aí, mas só que desde os anos, final dos anos 1800, os alemães já tinham estudos já tinha, com certeza. Em outros países da Europa, eles já tinham políticas de estudo racial. No século XVIII, começou no século XVIII. Uma das questões que os estudos raciais de linhagem... Toda vez que eu vejo a Bayer, eu tenho vontade de tacar fogo, velho. Porque a Bayer se consagra como uma grande empresa de remédio depois do nazismo, né? Fazendo experiência. A maioria delas aqui. Com certeza. E aí, é tão forte no Brasil, né? E eu tenho um ranço da Bayer profundo. Mas, no Brasil, os estudos de eugenia que vão criticar a miscigenação, vão associar a miscigenação a dois fatores, pobreza e criminalidade. É como se a miscigenação do corpo europeu, ou do corpo indígena, ou do corpo africano, destituísse esse corpo de elementos originais, que são potentes na sua originalidade, e ao estarem misturados, vão levar para esse lugar de degradação. E o processo, então, é o embranquecimento, porque já que tem que escolher uma raça, vamos escolher a raça branca e vamos partir para o embranquecimento. Nos anos 80, o movimento negro retoma essa discussão, e aí o que o movimento negro entende? Falta consciência negra. Pessoas negras no Brasil não têm consciência negra, não têm compreensão da sua própria racialidade, em nenhum âmbito, nem psicológico, nem político, nem filosófico, nem religioso e nem cultural, e muito menos econômico. Entender que é a maioria econômica do Brasil e que, por isso, tem um baita poder político nesse sentido. E aí o movimento negro passa... Quem conta essa história é Nimalino Gomes, no livro Movimento Negro Educador. Passa a apontar... Quer dizer, ele escolhe duas bandeiras. A primeira bandeira, que pardo também é preto, e aí esse processo de identificação, de autoidentificação, de autorreconhecimento, de buscar símbolos sociais que reforçam a negritude, para além do estereótipo físico da pele escura. Aí os blocos de afoxé. A gente falou um pouco sobre isso no curso do Osmundo Pinho. Quando a gente vai retomar esse lugar da experiência baiana como um lugar de produção de africanidade e também de negritude. Os blocos de afoxé, as escolas de samba, as rodas de capoeira, as rodas de samba, os blocos de carnaval que não saíam nas avenidas, né, nos sambódromos, são lugares de identificação. Isso aqui é coisa de preto, esse turbante é coisa de preto, candomblé é coisa de preto. E o outro lugar que o movimento negro vai projetar peso na educação, porque entende que é a partir da educação, da formação, do acesso à cultura, que essa mentalidade racial vai sendo aos poucos construída e uma consciência racial vai sendo aos poucos construída. Eles só não contavam com a astúcia da branquitude, né? Porque, embora esteja formalmente no currículo, hoje, quando eu perguntei para a dona da escola como é que a escola trabalhava as questões raciais, aí ela falou que a escola dela não tinha racismo. Eu falei, não existe lugar sem racismo na sociedade brasileira. Mas eu estou perguntando no currículo. Como é que dentro do currículo vocês abordam a questão da racialidade? Ela falou, como assim? A Lei 10.639. Como é que vocês trabalham dentro da escola a Lei 10.639? Estou na apostila. Mas esse é o problema, é o que eu vou deixar mais uma vez. Aí é aquela coisa, nas minhas discussões aqui para o exterior,
que, pelo que eu entendo, essa lei não é nova, não é de agora, isso eu sei. O Brasil já estava, que minha mãe trabalhava em educação e já estava rolando. Isso mesmo, porque minha mãe é da área de educação e eu trabalhei na área de educação aí também, só que assim, não se tinha muito. E aí o que tem aqui fora que eles chamam de Critical Racial Theory, que é, na verdade, como o racismo afeta, como está entranhado na sociedade. E aí o que eles fazem? Eu estou falando Norte América, eles estão começando a assinar leis proibindo algumas escolas em alguns estados, que eles têm estados independentes, porque isso vai afetar as crianças brancas, porque as pessoas estão querendo culpar as crianças brancas. E é a mesma coisa que eles fazem aí. Você vê que a articulação é a mesma, o mecanismo é o mesmo. E aí eu não tenho filhos, mas quem tem filhos, no final, cabe às pessoas a educarem as suas próprias crianças. Eu não estou falando da igreja com White Jesus, mas, por exemplo, quem é de negócio de terreiro, que hoje em dia está mais acessível, a ter talvez um dia de aula, não tem negócio de igreja que tinha antigamente, não sei o que, dominical, que as crianças iam aprender, tipo catequese. Então, da comunidade negra, começar a fazer esse trabalho com as crianças, porque esperar do governo branco ou das escolas particulares brancas, eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Mas aí, agora tem também... Oi, Norma. Desculpa. Agora, desculpa, eu acho que também uma tríade disso que você estava falando, Jaque, eu vejo assim, acho que já tinha falado disso na aula passada, e que eu tenho esperança nisso também, de você começar a ter representatividade política desses setores de uma forma muito ativa. Eu vejo isso, assim, hoje nós temos na política aqui no Brasil muitas mulheres vereadoras negras que estão ocupando, principalmente mais mulheres, assim, que estão trazendo essas pautas, até forçando, até algumas correndo risco de vida, por defender essas pautas, por serem mulheres, por serem negras e por terem que ocupar esses lugares. Eu vejo nesse deslocamento, que hoje me parece muito mais compacto, uma grande possibilidade, assim, muito mais negra do que indígena, embora que indígena também tem, mas assim, vejo isso como essa terceira, essa parte da tríade que pode servir para alavancar um processo que não vai ser, que não é simples, que nada é simples na história, né? Mas que é um processo que vai levar que está levando a uma mudança. Eu vejo, mesmo timidamente, o fato de, por exemplo, existir o próprio coletivo de GEG e outras escolas dessa natureza, já vejo como um avanço, uma coisa que está tomando espaço e que a gente, eu vejo esse caminho, que a gente tem que seguir por aí, penso. Eu concordo com que você a perspectiva esperançosa que você traz. Pessoalmente, eu acho que é pouco, é muito Ainda. pouco a quantidade de mulheres que foram eleitas, é insuficiente para a demanda que está dada. Ao mesmo tempo, mais cedo na aula do Fanon, eu falava sobre a ideia de assimilação. Mesmo essas identidades, que é uma praga, né? O que a gente falava um pouco antes de você entrar. A ideia da branquitude, ela é quase uma praga, uma erva daninha, é um negócio que rama igual chuchu. Porque mesmo essas identidades, que são identidades negras e, portanto, políticas de enfrentamento e apontamento dessas tensões raciais e sociais que estão dadas, a gente sempre tem o risco da assimilação. Ainda identidades negras, mas que são assimiladas estruturalmente dentro da experiência branca. Elas cumprem um papel de denúncia, cumprem um papel que ele é preciso, esse papel de denúncia, cumprem um papel de incômodo, porque, por si só, um corpo negro trans na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já é um incômodo, mesmo que esse corpo não faça nada, que ele fique sentado dormindo igual o Bolsonaro, por 30 anos, só a presença dele ali, por si só, já é um incômodo. Então, eu acho que tem esse lado. Mas, por outro lado, tem sempre o perigo da assimilação.
E esse perigo da assimilação, eu acho que é o maior conflito que a gente, enquanto pessoa negra, está colocado na nossa experiência. Porque se você se deixa assimilar, eu fico me perguntando de que forma a psicanálise pode ser um lugar para fortalecimento dessa experiência negra, para que não caia na cilada da assimilação, para que ela se fortaleça de tal forma, de tal ponto, que ela consiga ter um limite e o mundo branco não ultrapassa esse limite, modificando essa identidade. Então, vou usar de novo, né? O que eu contava para a Sheila. Seria muito mais fácil para eu dar escola para os meus filhos se eu só enquadrasse distância, valor e pronto. É perto de casa, eu posso pagar, tá ótimo. Pronto. Não me preocupo muito se tem discussão racial, se tem profissional negro, não interessa. O importante é que meus filhos são pretos do topo. Meus filhos vão estudar em escolas de elite e tá tudo certo, e vão fazer faculdades de elite, vão fazer inglês com fluência, porque eu sou uma mulher negra empoderada, porque eu consegui, os filhos estão lá. Essa é uma ideia de assimilação. De alguma forma, a minha presença negra na escola leva incômodo. A dos meus filhos também. Se a única pessoa negra que tem na escola é uma auxiliar de limpeza, é uma inversão dessa estrutura, né? Desse lugar da estrutura. Mas isso não garante a mudança, porque ela ainda, a dona da escola, ainda não vai contratar professores negros para trabalhar numa escola. Olha que loucura isso, né? Numa escola que só tem uma pessoa negra trabalhando e ela limpa o chão. Mas é isso que está dado. É esse o jogo que está colocado. E de que forma eu consigo produzir, no meu processo analítico, com a orientação da minha psicanalista, essa identidade negra que não cede a esses lugares, que não cede a esses... que não cede a esses mecanismos de pressão que apontam o tempo todo que o lugar confortável é o mundo branco, que o lugar confortável é essa experiência, e não outras possibilidades, e não outras formas. Eu acho que é um pouco esse o desafio. E aí eu acho que não tem uma identidade padrão. Eu acho que é a trajetória de cada pessoa negra e também a capacidade que cada pessoa negra tem de produzir mecanismos de resistência e de contorno. Porque já vou te passar, Sheila, a palavra. Eu fiquei pensando depois da aula do Fanon hoje de tarde. Se para o Fanon o nosso grande trauma é ser negro, se a nossa grande ferida, a nossa grande questão nessa vida, o que nos impulsiona, mas também o que nos destrói, é ser negro, e que isso é irremediável, isso é... Como é que chama uma coisa que não muda? Não muda, não se remedia, não se negocia, uma vez que se nasce negro, se está fadado a viver no mundo branco, numa experiência marcada por ódio e rejeição. Gente, isso é assustador. Isso é profundamente assustador. Se esse é o nosso único locus de deslocamento no mundo, se é esse o mundo que está dado, intransponível, se esse é o único mundo que está dado, como é que eu consigo, a partir da clínica psicanalítica, possibilitar para o sujeito negro, para a sujeita negra em análise, que essa pessoa consiga construir de tal forma um lugar de cuidado e de proteção que isso não afete a sua existência. Acho que esse é um grande desafio. Para mim, isso só é possível se o movimento contrário está dado, se pessoas brancas também entendem qual é o seu limite. Então, eu acho que o processo de pensar uma racialidade crítica a partir da experiência individual, da experiência vivida dos sujeitos, ela tem que se dar nesses dois lugares. Tanto pessoas negras pensando advertidamente sobre a sua experiência racial e pessoas brancas pensando advertidamente sobre a sua supremacia racial, porque são coisas diferentes. Fala, Sheila. Eu queria retomar 2 tópicos. Um é o que você falou da questão da assimilação, dos perigos, realmente, que a gente vai ficar sempre naquele ponto, porque nós somos socializados como branco. Eu assisti um filme que fala, nós negros temos um fantasma branco dentro da gente também, porque é aquela coisa que a gente já falou do Fanon de tentar. Isso é uma coisa dada, está claro, principalmente os colonizados, está claro. Aí a questão da assimilação é um problema que vai estar nesse movimento, tem que
às vezes, fazer acordos para conseguir sobreviver, enfim, é uma estrutura, tá? Quando fala é estrutural, está nas entranhas. Você comentou da questão da escola que seu filho está, que você falou, fosse os pontos, valor, próximo, mas e as hostilidades, eu não sei como está aí hoje em dia, mas e o tipo de hostilidade que ele vai sofrer só de estar naquele ambiente onde as pessoas não nos desejam, isso é claro. E ainda que tivesse um ponto no que você está falando, segura, não perde teu raciocínio. Mesmo que ela... E aí ela me disse assim, não, mas eu tenho um monte de aluno negro aqui, tenho fulano bom, enfim. O que pesa mais, eu acho que no âmbito das relações raciais, é o que está no campo do simbólico. Porque o que faz uma pessoa negra criar a dimensão do auto-ódio? Os referenciais sociais fomentarem esse lugar de subalternidade. Então, na escola em que eu estudo, a única pessoa negra que tem lá, além de mim, que sou aluno, é a faxineira. A faxineira é uma função social na nossa sociedade vista como menor, como uma profissão de gente burra, desqualificada. Eu não sou burro, então eu não tenho nada a ver com ela. Eu não me aproximo dela. Eu não tenho absolutamente nada a ver com ela. Isso é muito complicado. Continua. Então, esse é um ponto excelente que você tocou, que eu vou fazer um comentário sobre isso, e ainda que tivesse o professor, a professora negra lá, até que ponto essa pessoa vai ter também a liberdade de, como que eu vou dizer? Vou falar interferir, mas não é isso, acrescentar no currículo, porque são temas que vai mexer com a estrutura branca da escola, com o diretor, com o dono, com os pais, que essa pessoa também precisa receber o dinheiro desses pais brancos que estão lá. E determinados temas vão tocar na ferida, igual você mesmo observou na palestra que você foi falar, não fala branquitude, que eles têm o white supremacy ataque. Eles começam a gritar, eles começam a xingar de macaco, eles começam a ter o ataque deles. É assim que Então, isso é um problema. E essa questão que você falou dessa representatividade, porque assim, isso é uma coisa muito bacana que você fala, que nessa uma das palestras que eu fui, esse homem fala também, a questão, ele deu até um exemplo que teve um julgamento há pouco tempo de uma policial branca que matou um homem negro dentro da casa dele, o cara comendo um sorvete, ela entrou, disse que pensou que era o apartamento dela, invadiu e matou o cara. Quando ela foi para o julgamento, a juíza era negra, o júri era negro, só que como que eles trabalharam com essa mulher branca, que você chegou a falar sobre isso, a mulher era loira, aquela, tipo assim, caucasian, né, anglo-saxão, e aí eles falaram assim, o que eles usaram para o psicológico de todos aqueles negros que inocentou ela? A imagem do White Jesus, como que é? Com aquela cara de anjo, aquele cabelo comprido, com aquela cara de inocente. Então, eles apelam para essa psicologia, porque o Jesus branco está na parede da maior parte das pessoas cristãs, católicas, evangélicas, enfim. Então, é a imagem que vem com tudo. Tanto que a mulher, ela pegou, sei lá, 5 anos de cadeia, sendo que ela poderia pegar 25, e a juíza ainda foi e abraçou ela e chorou. E o irmão da pessoa que foi assassinada falou, eu te perdoo porque Jesus te perdoaria. Aí falaram assim, o O.J. Simpson, não sei se você sabe quem é, talvez sabe, ele Sim. foi acusado de matar a mulher, ele foi inocentado, o juiz branco veio abraçar ele, até hoje ele está sendo acusado, apesar de formalmente ele ter sido inocentado. 5 meninos no Harlem não estupraram a mulher, não quiseram nem saber, precisavam pegar os neguinhos maloqueiros, meteram 25 anos na cadeia, depois de 25 anos saíram, pagaram 1 milhão. Então, você vê que é a imagem, o que eles usam, é a religião, que fala a mulher branca para desarmar a mente do homem, das crianças, com a imagem do Jesus, e é isso que você está falando, é a imagem. A professora branca, aquela maravilhosa faxineira que está na categoria, vamos dizer, do lixo. Então, eu sei que minha mãe ela age dessa maneira, e é uma pessoa, entre aspas, consciente, que ela fala, não, ela acha que o dinheiro vai fazer com que ela não sofra certas coisas. Ela se iguala igual a pessoa que mora no Capão Redondo? Não, porque ela mora numa área mais ou menos nobre da Zona Norte. Então, é esse ponto, e acaba nos afastando dos nossos, vamos dizer, irmãos, porque no final, você pode ser gay, você pode ser preto e lutar no grupo do LGBT. Você pode ser mulher e ser feminista. Você pode ser do partido do PT e do Bolsonaro. Só que de tudo isso nós temos algo em comum, que é o fato da gente ser preto. Não adianta a gente se juntar com o feminismo, com o LGBT, e não
não nos organizarmos enquanto raça negra, que nem pode se falar mais disso, mas enfim, eu estou entendendo? É um ponto muito complicado, é muito complicado. Mas, ó, sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava? Eu fiquei pensando na Carol Conká. Depois daquele fiasco que foi Big Brother, e aí quando ela saiu e ela tentou recuperar a imagem dela, tem uma foto que ela tirou numa lagoa, que ela tá com uma roupa branca e cabelo loiro comprido. E aí, ai, nossa, Oxum. Eu falei, não tem nada de Oxum nessa foto. Isso é uma ideia da lavagem dos pecados do João Batista. Ela está sendo lavada dos pecados na água benta do pensamento cristão, porque ela está loira, como uma figura angelical. Imagina que ela com uma figura angelical. Nem conseguiu emplacar essa figura, porque foi horrível o que ela fez. Precisaria, e sendo negra, fica marcada a memória na cabeça das pessoas. Era mais fácil ela continuar sendo a Carol Conká de sempre e assumir que chutou. Ó, eu dei uma pirocada, uma descaralhada, todo mundo descaralha um dia na vida, eu descaralhei em rede nacional, vida que segue, mas eu sou a Carol Conká. Então, essa girada dessa figura angelical, de roupa esvoaçante, de tons pastéis, é uma ruptura total com a figura da mulher empoderada, poderosa, com joias douradas, com cabelo estilizado, estilo afrofuturismo, que ela ostentava antes. Esses são os jogos do enquadro do racismo. E não precisa ser muito diferente. Mesmo as duas... eu vou falar uma coisa horrível agora, mas eu vou falar. Mesmo as duas políticas que a gente tem, que são mulheres trans, elas exalam cisnormatividade. Elas exalam a ideia da mulher cis na performance. A mesma coisa que eu faço performance, que você faz, que a Norma faz, que meus filhos fazem performance sobre ser criança, se bobear, até meu cachorro faz performance porque quer ser cachorro. Que a performance está no jogo da convivência. A gente performa para comunicar algo, não tem nada errado com a performance, não é um fingimento. É uma forma de comunicação que fala do corpo, dos gestos, daquilo que a gente vai produzindo como experiência. Elas exalam cisnormatividade, mesmo sendo mulheres trans. Isso fala da assimilação. E a assimilação é um mecanismo do mundo patriarcal, do mundo branco, do mundo burguês, que tritura a nossa experiência, o nosso psicológico. Porque exige que a gente se enquadre. A ideia de diversidade não é uma ideia bem-vinda. Não. É uma ideia que ela é uma diversidade unificada, controlada. E aí eu fico pensando na minha trajetória como alguém que faz análise, pensando nas pessoas que eu acompanho, os desafios de construir, então, uma identidade negra que se baseie nas experiências e na sua percepção sobre o que é ser negro e não nos valores e nos aspectos culturalmente legitimados pelo mundo branco. Tipo Iemanjá branca, sabe? Eu não sei que milagre que Oxum também não é branca. Eu nunca vi, eu não sei. Ah, que tem. Minha avó tinha uns negócios, realmente, aí você vê, e assim, o Jesus mesmo, eu tive uma discussão, eu sei que você está falando da questão de branco, assim, eu vivo num país branco, meu namorado é branco, e as discussões, elas são cada vez piores, só que eu não abaixo minha cabeça. Mas uma vez eu acabei... Não, foi uma discussão de um filme, uma coisa besta, porque agora está tendo filme que eles estão fazendo releituras de filme, aí eles colocam, tipo, homossexuais, sei lá, trans, para fazer papel de super-herói. É um filme que ia sair, onde era tipo um James Bond, e as mulheres e o herói eram duas mulheres, uma lésbica, uma negra com corpo não padrão, uma não sei o quê, aí ele começou a reclamar. Aí eu nem estava me ligando, eu falei assim, nossa, por que você está reclamando? Isso é um filme de ficção. Aí ele, mas não devia mudar, porque a gente conhece a história em quadrinho como que é. Eu falei, mas o Jesus branco, vocês já pararam para pensar? Eu cresci vendo o negócio de, como que é, de Páscoa que tinha aí, não sei o quê, na Páscoa, o Jesus branco, de olhos azuis. Eu não estou dizendo que ele era preto, porque, na minha opinião, ele nem nunca existiu, mas a cara de vocês é que ele não é. Eles não se perguntam esse tipo de coisa. Aí ele ficou com a cara de pau porque ele não tem resposta. Quando eles são confrontados, eles não têm. E com coisas claras, não é nem acusação, é algo que, assim, é claro, qualquer pessoa com mínimo de inteligência, é óbvio que os anjos não são loiros, que aquilo ali é um retrato que não está errado, eles estão representando a cultura deles. A questão é que eles quiseram impor, e impuseram totalmente, a realidade deles, as verdades, aquilo que eles acreditam ser verdade para outras pessoas. Então, essa questão que você está falando, aí você vê essa mistura, Carol Conká, que faz o João Batista,
a Iemanjá, que é loira, do cabelo preto, enfim, entre outras entidades aí, ainda fala que a Umbanda também tem um pouco de sincretismo, eu não conheço profundamente, nem sei o que é, e você vê que as pessoas, elas estão doentes, elas nem sabem para onde correr, estão assimiladas, e no Brasil, por conta da miscigenação que você já falou, é pior ainda, porque está na mente das pessoas, realmente profundo. Nós somos iguais, e não é porque a gente vive tudo junto, está querendo separar. Desde criança, meu pai sempre falou para a gente, era melhor a gente ter vivido em segregação que nem nos Estados Unidos. E eu acho que é a melhor forma. Hoje em dia tem uma outra teoria que não é a segregação, porque segregado nós já vivemos desde que a gente teve o primeiro contato com essa gente. É a nossa independência enquanto coletivo, pode ser no Brasil, dentro da nossa comunidade, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na África, pode ser na Europa, que nem judeu, que nem chinês, você está entendendo? Que nem árabe, que eles estão em todos os lugares, eles convivem com todo mundo, mas eles têm a independência deles, eles giram as coisas entre eles, porque integração nunca, eu estou uma pessimista, não vai existir. E aquela coisa que você falou, como a gente busca meios, você uma vez deu uma ideia que eu tenho procurado fazer e que tem me ajudado, é realmente buscar contato com as pessoas, com o nosso coletivo, você entendeu? Você falou, aí no Brasil você tem a oportunidade não é você, várias pessoas têm a oportunidade do terreiro, é o terreiro que vai te trazer um pouco da sua história. Eu tenho grupos, assim, que eu frequentava diversos, mas aí encontrei um grupo super legal são meninas, até bem mais novas que eu, são negras de diversas diásporas, umas assim daqui, que eu acabo me apropriando, ou conhecendo uma história. Eu não me vejo como elas, eu não me vejo como uma africana na cultura hoje atual, porque eu não tenho nenhuma ligação com o continente, mal sei de onde nós, a maioria não sabemos de onde viemos, mas o fato de a gente ter pessoas com a mesma problemática que a gente. Você vê que as discussões são as mesmas, as problemáticas, os anseios são os mesmos, as buscas de subterfúgios para sobreviver nesse sistema são os mesmos. Se tem criança, como que você busca, ainda mais aqui que eu estou no país da white supremacy, como que você busca meios de... aqui também tem muita discussão, tá bacana, aqui na Alemanha tá muito... Os brancos aqui, eles estão num ponto, neste país, que eles estão ouvindo, pelo menos. Não é uma maioria mas assim, em universidades, nas coisas acadêmicas, eles estão aceitando, estão buscando, organizando evento, ouvindo, nas escolas, nos kindergarten, que tem creche. Eu não tenho filho, se eu tivesse, eu iria ficar na cidade, jamais iria para o interior, que aqui tem muitos interiores, onde só tem esse povo, não gostaria de viver, onde tem turco, onde tem gente da Eritreia, tio de creche, homens que eles têm um trabalho muito bacana para ter essa integração e buscar pessoas como a gente. Eu não me vejo aqui num grupo latino, por exemplo. Falar assim, tem grupos latinos, inclusive de brasileiras, nunca tive contato, porque essas pessoas que hoje aqui eles são minorias, que eles lutam pelos direitos deles, que eles devem lutar, que eles querem se juntar, são as pessoas que nos oprimem aí no Brasil, você está entendendo? Então, assim, eu sou uma pessoa que 8 ou 80, eu não conheço, não tenho nenhuma intimidade, mas assim, ideologicamente eu jamais vou me juntar com porque eu sou brasileira, sendo que essas pessoas, elas me oprimem aí, e aqui, se deixar, eles vão me oprimir também, porque tem, né, um pouquinho mais claro, você sabe como que é. Então, é buscar meios de estar com pessoas, de estar com preto, mesmo que ainda tenha divergência, que um é machista, mas a gente se resolver com os nossos, já que é a solução que eu achei para mim, cada um vai achar a sua, você está entendendo? Norma, tá tudo bem aí? Hoje estou sendo bombardeada, Norma. Não, eu estou ouvindo, assim, mais pensando um pouco na perspectiva do que Jaque estava falando, assim, bom, o que a gente pode fazer na clínica, né? Então, é trabalhar com a história singular, com a experiência singular, sabendo o seu limite talvez provocando para que essa pessoa procure isso que Sheila diz. Então, que ela procure qual é o seu lugar, qual é o lugar onde ela quer estar, como ela se vê, sem tentar um enquadramento, sem tentar um enquadramento que eu digo, sem tentar um enquadramento social que ela não queira, né? Assim, se manter
na advertência e na advertência do seu próprio lugar, do seu próprio racismo, que eu não sou negra, e fazendo com que essa pessoa viva a sua singularidade e fale da sua experiência como ela mesma. Eu acho que é um baita desafio, porque, bom, a gente falou sobre isso em vários encontros ao longo dessa jornada de formação, mas tem um conceito que até uma professora, a Asa Nigeri, trabalha, que é a ideia de afrosurto, que é esse processo que a Sheila está vivenciando, de compreensão de uma questão. Meu Deus! Ouvi hoje, estava tentando lembrar, tem que anotar. Afrosurto. Afrosurto, gente. O afrosurto é um conceito de quando a pessoa começa a produzir essa identidade racial crítica e começa essa sensação de estranhamento com a experiência branca. Não o estranhamento do tem alguma coisa errada, mas o estranhamento dessa raiva de que, cara, tá tudo errado. Essa galera não vai nos dar paz, a gente precisa... E aí tem uma necessidade de se afrocentrar. Então, tudo precisa começar a girar em torno de uma experiência racial negra. O psicanalista negro, o colega negro, o curso negro, a profissão, o trabalho, os pensamentos, as leituras, o cinema, o filme, chama afrosurto. É da professora Asa Nigeri, esse conceito. E é super divertido. Tem uma live dela no Instagram que ela desenrola esse conceito, ou é um vídeo no canal. Mas tem uma live no Papo Preta com a Xênia, que é minha psicanalista. Papo Preta é o perfil de psicanalistas que a Xênia coordena. E lá no Papo Preta tem uma live da Xênia com a Asa Nigeri sobre o afrosurto. E é bem, bem interessante assim, essa ideia. Ele é divertido, mas ele é verídico, ele é real. E aí, parte desse movimento fala justamente dessas questões que a Sheila está trazendo. E aí, quando isso vem na clínica, como é que isso pode ser manejado de uma forma que possibilite o processo de amadurecimento racial, de emancipação racial, de autodefinição do sujeito, sem que fique só na exposição da ferida. Então, quando a Sheila fala, eu procuro lugares, procuro espaços, formas de ordenamento dessa experiência racial, que ela busca significar na trajetória dela. E acho que todas nós, pessoas negras, em alguma medida, passamos por essa experiência de significação, né? dessa racialidade e de buscar dar um contorno para ela. Mas eu acho que o desafio da clínica é justamente esse o desafio, de como é que a gente pode potencializar, instrumentalizar, ter uma escuta que favoreça, porque o afrosurto, para esse processo de amadurecimento racial, ele é fundamental. Os estudos vão dizer, a própria ideia que a Xênia troca com a Asa, vão falar sobre, sem a experiência do afrosurto, é muito difícil para o sujeito negro conseguir construir uma identidade negra autoafirmada, a partir da sua experiência. É importante que ele vivencie esse mergulho e essa percepção crítica de que tem alguma coisa errada no mundo branco e de que é preciso manter uma criticidade com esse mundo branco e centralizar a experiência racial negra. Ver filmes negros, ouvir música negra, conhecer pessoas negras, falar com pessoas negras. E a ideia do afrosurto, ela é essencialmente uma experiência de pessoas negras que foram socializadas no mundo branco de forma muito forte. Estudaram em escolas particulares com pessoas brancas, conviveram um longo período da sua vida com pessoas brancas. E, na vida adulta, começam a construir essa identidade racial. Não é que pessoas negras que viveram a vida inteira com pessoas negras não vivenciam a experiência do afrosurto, mas é que, no geral, essa necessidade de estar entre pessoas negras, ela é muito maior para pessoas que vivem imersas dentro do mundo branco, dentro de uma experiência racial branca. E tudo ao redor dela é atravessado por esse lugar eugênico, porque o mundo branco ele é eugênico, né? Ele tem um ar cirúrgico, meio hospitalar, um negócio meio... eu não consigo nem explicar, assim. Eu não consigo colocar em palavras, mas é uma coisa eugênica, limpa.
tem uma ideia de limpeza excessiva que está impressa nessa coisa da própria medicina, que é totalmente a base da experiência branca no mundo. A construção genética, biológica, científica, de uma noção de branquitude, de clareza, de limpeza, de melhoria genética, né? Não é à toa que eu não sei se vocês viram, eu e a cultura pop. O Capitão América é um homem branco, e ele é um homem geneticamente modificado para ser melhor. Tem um acréscimo da medicina ali para que ele possa ser mais forte, mais inteligente. Inteligente eu não sei, mas mais forte, mais ágil, mais potente e tal. E tem uma série que a Marvel fez que chama O Falcão e o Soldado Invernal. Tecnicamente, nas narrativas e a Marvel, por ser uma narrativa de super-heróis, de epopeias, ela vai reforçar os mitos fundacionais do mundo branco. Dentre eles, o valor da ciência como um valor unificado e unificante da experiência. A ciência como repositório, a ciência como local de excelência, onde a gente busca repertório e apoio técnico para a vida cotidiana. Esse é o embate da vacina versus a não vacina, por exemplo. E lá na experiência da Marvel, nas tantas histórias que eles criam, num dado momento, a União Soviética, no auge da Guerra Fria, rouba a fórmula do Capitão América e cria vários homens invencíveis igual ao Capitão América. Tem um nome técnico que eles chamam lá na Marvel. Do outro lado, os Estados Unidos também estão tentando aprimorar a fórmula. E aí eles criam um homem invencível, só que ele é negro. E esse homem negro, que é geneticamente modificado para ser muito forte, ele é mais forte, ele é melhor do que o Capitão América. E ele é escondido durante décadas pelo governo americano, porque ninguém pode saber que foi criado um homem negro forte. E aí todo o debate em torno do soldado, dessa série, do Falcão e do Soldado Invernal, é que o Capitão América, no final da vida dele, deixa o escudo para o soldado, do Falcão, que é um homem negro, e diz que a América precisa de um futuro melhor. E, supostamente, esse futuro seria negro. E aí tem vários debates do movimento negro nos Estados Unidos em torno dessa construção da ideia da força e da pureza como um local de excelência do mundo branco. Então, essas narrativas que são ficcionais do mundo da cultura vão reforçar permanentemente essa sensação de exclusão, de estar à beira, de estar à margem, que pessoas negras alimentam ao longo da vida. E nesse processo de descoberta de uma racialidade, de uma consciência crítica, o afrosurto é fundamental, porque ele estimula essa necessidade de estar entre pessoas negras e produzir formas de vida a partir desse lugar da experiência negra. E o fortalecimento de uma identidade negra, que me parece ser a parte mais importante. Porque se uma pessoa tem clara a sua identidade, os processos de violência que ela pode vivenciar ao longo da vida são atenuados por essa identidade tão centralizada. Não é à toa que homens predadores escolhem parceiras muito mais novas, que estão em processo de formação da sua identidade, porque é muito mais fácil de manipular e de conseguir convencê-las da violência ou da legitimação do próprio processo psicológico que está dado nessas relações abusivas. Então, uma das etapas da violência de gênero, que é a violência psicológica, incide justamente na descaracterização da identidade da vítima. Então, o agressor vai criando mecanismos ao longo da experiência da vítima para que ela desconstrua sua própria identidade, a tal ponto que ela se dilua na identidade do agressor. É exatamente isso que a branquitude faz com pessoas não brancas nos últimos 2000 anos. Dilui a identidade de pessoas não brancas, violentando seus princípios, seus territórios, seus corpos, suas memórias, suas crenças, de tal forma que essas experiências não brancas se diluam no mundo branco e se misturem até não ter mais uma linha divisória. E me parece que a psicanálise orientada para um fim de uma escuta racializada pode possibilitar pouco a pouco a retomada desse processo, dessa identidade racial, não a partir de lugares comuns, mas da própria trajetória, como a Norma colocou. Tem uma série, agora falando de coisas de séries de TV, eu gosto muito de culinária.
E aí tem uma série de um chefe americano negro, jovem, que ele faz a volta à sua ancestralidade através de... Ele viaja para vários países africanos e faz a volta que os navios negreiros fizeram, onde os escravizados estiveram. E aí ele vai fazendo o caminho da culinária. É emocionante quando ele se encontra com esses lugares, ele como um negro americano. Assim, ele vai se conectando com outras pessoas que cozinham e que trazem essa cozinha ancestral e vão reconectando, e ele como que começa a entender algo interno, se move de uma forma muito forte nele, e que isso está na comida, é uma coisa que ele procurava. É muito linda essa volta, que eu acho que esse compromisso que nós temos na psicanálise, que essa pessoa consiga fazer sua volta de retorno, e que ela se veja como você diz, não apenas abrir a ferida, que ela abra, mas que ela volte, que essa ferida vai sendo vista de uma outra forma. Eu acho que é importante isso que você fala de rever a ferida, porque eu não sei se essa é uma ferida que é cicatrizável. Eu não sei se essa é uma ferida, é como a ferida do abuso, eu não sei se ela fecha, mas mas de alguma maneira ela precisa ser revista, e talvez as experiências cotidianas raciais levem sempre para o local de visitação dessa ferida. É como se fosse um local que o sujeito é obrigado a voltar de tempos em tempos, porque o próprio racismo leva ele para esse lugar. Eu lembro que quando eu passei pelo meu afrosurto, como era horrível todas as vezes que as pessoas me lembravam que eu era negra. Porque primeiro teve um movimento de estranhamento, desse lugar permanente, de ser colocada nesse lugar de negro, e depois teve um movimento de eu sou negra mesmo e pode me colocar nesse lugar porque ele é meu por direito, eu reivindico esse lugar, que é o pico, o ápice do afrosurto. Então, num primeiro momento, era muito dolorido ter que me ver nesse lugar e, ao mesmo tempo, ter que dar conta de elaborar sobre ele e de encontrar formas de significação desse lugar, que é um lugar tão sensível, tão dolorido, que é a sua própria experiência, né? É como se tudo no sujeito negro fosse algo de traumático. E ele precisa lidar com tudo isso todos os dias, porque não tem pausa. Ah, não, só hoje eu vou sair branca na rua e só hoje não vou me olhar feio, só hoje não vou me seguir, só hoje eu não vou ter medo, só hoje. Isso não existe. Mas as experiências traumáticas da própria infância e as experiências traumáticas ao longo da vida que se acumulam à própria experiência de ser negro. Ou seja, é um desafio muito grande. Bom, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, pode. Vai, então vamos, traz. É só um comentário que a Norma falou, que eu achei bem legal, pensando aqui com os meus botões, de fazer algum tipo de retorno. E isso que você falou do lugar quando a gente tem o surto, né? Que eu estou realmente num surto, que agora eu estou questionando, na verdade, tudo. A questão de falar assim, eu sou negra, isso aí, pela cor, como diz você, da Isa, entre outros, eu sempre soube. Eu nunca tive, lógico, que a gente, quando criança, é mais afetado, mas depois foi sempre, igual você falou, quando a gente está sempre no mundo branco, a academia branca, o seu trabalho branco, a sua mãe, que mesmo sendo preta, ela é uma fantasia de branco e só valoriza as coisas de branco e fala mal de coisas de preto. Vim morar no exterior, graças a Deus, vim para um país puramente branco. Até aí, então, assim, é lógico que todos os ambientes que eu vivo aqui, eu vivo num ambiente, desde que eu cheguei, muito mais alemão, 100% alemão. Pouquíssimo com estrangeiro, há pouco tempo que eu tenho mais contato com outros estrangeiros racializados. Até então, eram todos brancos. E aí, isso que você está falando, um alívio. Você falou, para você o que te incomodava era ser chamada de negra, né? Isso daí eu acho que eu nunca me incomodei, porque eu sempre soube, mas deu tomar para mim, na verdade, aquilo que eu sempre gostei, que
a minha mãe, principalmente, sempre condenou, isso é coisa de, sabe, aquela alta valorização, por exemplo, a ópera, coisas que são esses marcadores que você já falou da branquitude, que ela sempre valorizou. A universidade, que nós estudássemos, não era simplesmente para ter uma profissão, era para poder falar, meus filhos estudaram, minha filha mora no exterior, mora na Alemanha, todos esses marcadores. E hoje eu cheguei num ponto que eu questiono tudo isso e tomei para mim que eu gosto de coisa de preto mesmo. Eu gosto de reggaeton, eu gosto de hip hop. Tem uns africanos que vão para o parque aqui e começam a falar alto, daquele jeito que a gente fala no Brasil. É isso que eu gosto. Eu não fico mais me segurando para não falar. Não pertenço a eles. É a minha origem, você está entendendo? E a questão é que sempre nos marcaram como coisa inferior, e isso eu acabei pegando concretamente, que são, nós temos entre o europeu, entre outras etnias que existem por aí, são diferenças culturais que eles colocaram como um sendo lixo e eles sendo o bom. E quando a gente reconhece isso, eu tive uma conversa com o meu ainda namorado, que é um branco, não sei que assunto que a gente entrou, que era sobre discussão de negócio de racismo, enfim, que ele não aceita certas coisas, aí ele toma uma martelada mesmo e não tem como rebater, que eu peguei e falei assim para ele, eu dei um exemplo para ele que foi bem em relação a isso, como nós somos colocados para baixo, enquanto seres enquanto negros. Eu falei, olha, eu cresci na minha infância inteira ouvindo falar que preto fede. Eu venho para cá, você fede, o meu ex-marido fedia, a maioria dos homens que eu já tive relação aqui fedem, porque a cultura de vocês é uma cultura que vocês não tomam banho, vocês não têm o tipo de higiene. Só que isso, para mim, não é uma maneira de vocês serem inferiores, é uma questão cultural. E aí você começa a ver que muitas coisas que eles alegam que nós somos, eles, quem fede, se você vir aqui, você entra, você já veio, não sei se você percebeu como é andar de metrô estofado, fede. E são os mendigos? Não, é a população comum, porque eles tomam banho uma vez por semana. Não é fantasia, é real, porque eu convivo. Eles falam, se tem alguma coisa de falar, negro rouba, porque às vezes ele não fala isso, mas se tem algum assunto, que eles falam dos muçulmanos norte-africanos que tem, né? Que teve um que roubou uma barra de ouro no museu, não sei o que foi, ele veio me falar, eu falei assim, o que é uma barra de ouro se vocês estão aqui cheios de peças que vocês roubaram no coletivo, cortaram mão das pessoas, mataram as pessoas, ele só roubou uma peça de ouro e não fez mal para ninguém. Então, aquilo, quando a gente se conforta com isso e tem conhecimento, pelo menos eu estou falando da minha parte, né? Vai dando um alívio de você tomar para você o que é coisa de preto, sou preto mesmo, e daí você é branco, tá entendendo? E tá tudo certo, mas a gente é socializado de uma outra maneira, assim como indígena na América Latina, eu conheço pessoas que é do Peru, da Bolívia, até aí no Brasil eles são maltratados também, não precisa nem sair muito, aí no Brasil mesmo são maltratados. Então, se a gente não toma isso, e tenta se esconder, ainda que não dá, né, por outros marcadores, e isso nos detona enquanto seres humanos. A ferida nunca vai passar porque a gente é massacrado desde criança, só que enquanto a gente não toma para a gente conscientemente, assume, e se você gosta, é isso mesmo. Hoje em dia, assim, falar, homens, né, preto, minha mãe não, Deus me livre. E aí eu olho, eu acho esteticamente bonita as roupas. Eu fui num casamento que o rapaz estava até acompanhado, eu estava até com meu namorado, mas ele estava com um chapéu, com um terno, tipo assim, era um rapaz da África, super bonito, e começou a dançar. E eu pensei, bem que eu queria estar lá e não posso, então com esse palha aqui que não faz nada, você está entendendo? Se eu tivesse sozinha, eu teria ido. Aí eu falei, esse palha aqui que senta, não faz nada, e o cara com terno, tipo assim, tipo desses caras de hip hop, desses eventos de hip hop que eu gosto. Assim, para mim, o negro americano, se eu largar desse, eu vou para lá e trago um para cá. É a verdade. Eu trago um. Pode ser do Bronx, pode ser do jeito que for, com aquele lencinho, arranco um, trago para cá. Mas eu falei, nossa, com um chapéu, um terno bege. Eu falei, gente, queria estar lá com ele. A mulher dele não sabia dançar, estava lá parecendo uma tonta. O meu também não, mas eu não podia, né? Computar. Mas assume que aquilo. 2 pontos e você ia dançar. Pronto. Eu falei assim, é isso que eu gosto, e assume, e dá um alívio, Jaque. E aí o que me deixa revoltada são as estruturas. Polícia, igual você fala dos seus meninos, que você tem medo, e a gente sabe que esse pessoal não tem perdão, e você vai recorrer para quem? Essa que dá tudo, o juiz,
são esses crápulas, a polícia pode ser preto, pode ser branco, o sistema. Se na escola a sua criança, você tem menino pequeno, não sei, é ofendida e agride a criança que ofendeu, a sua criança vai ser marcada, não vai ser o outro. Então, isso é o que me revolta, como quebrar essa estrutura. Agora, assumir que eu sou preta, que eu gosto de coisa de preto mesmo, acho que não é tanto o problema. Mas o que me revolta é uma estrutura que está dada e como a gente se safa disso. Porque como que a gente se safa? É a interrogação, 3 vezes, né? Interrogação. Como 10 vezes. Enquanto racializados, e assim, aí é o preto, aqui na Europa são outros que sofrem abusos, igual eu estava discutindo esse meu namorado, falando, não tem, não, estava falando alguma coisa de privilégio, eu falei assim, se tem uma Karen, que são essas mulheres que agridem mulheres negras, ou casais, ou pessoas racializadas, e você vai e bate na cara dela, vem a polícia, você vai apanhar da polícia, apesar dela ter te provocado, você entendeu? Você vai preso, se você está num lugar errado, numa hora errada, você vai receber a paulada da polícia, vão te matar igual no Brasil, é um lugar que não tem justiça nem nada, jogam droga. Meus irmãos talvez não passem mais por isso, são homens adultos, mas eu tenho um primo de 17 anos que vive aí, que eu estou treinando ele para tirar ele daí, porque é um menino que, assim, vai ter uma vida sempre limitada, porque a mãe dele não conversa sobre essas coisas com ele, então a pessoa cresce achando que tem um tênis Nike, que tem nem tem dinheiro, mas que tem uma camiseta, não sei de como, que o dinheiro, e não conversa, que também os pais dói, como diz minha mãe, falar sobre determinadas coisas, só que isso pode custar a vida desse jovem, você tá entendendo? E aí quem vai provar é preto mesmo, eles colocam na televisão aí, era um marginal, e você vai provar como. E aí, isso é dolorido, é essa estrutura que está me revoltando nesse momento. Obrigado por me ouvir. O surto, como que é afro-surto? Afro-surto. Bom, Norma, tem alguma coisa para dizer? Olha, essa é a nossa penúltima aula, não é isso? É. E depois, como vamos seguir? Depois vocês vão ter 30 dias de acesso à plataforma para ver algum vídeo que não conseguiram assistir. E depois eu sigo aqui no Digejo. Vocês, eu não sei. Sintam-se convidadas para fazer parte do Digejo On Demand. A gente tem a programação mensal com cursos inéditos, mas eu vou estar por aqui no Digejo, no meu caminho, toda semana, todo dia, firme e forte. Mas é que tem alguma coisa, porque, claro, a plataforma é muito bacana e tem muitos cursos e tal, mas eu digo em relação à própria psicanálise, existe algum recorte que a gente possa seguir na plataforma, mesmo dentro do geral? Assim, claro que tem alguns cursos específicos, Fanon, mas tem algo que você possa orientar por onde a gente ir, ou se podemos Eu entendi sua voltar? pergunta. Eu acho que tem uma coisa que ela é importante na formação de quem pretende trabalhar com a psicanálise nesse recorte racial, é que não dá 90% do que eu aprendi sobre a questão racial não foi na formação psicanalítica. Então, por que eu digo isso? Porque eu acho que não dá para ficar restrito só a essa perspectiva. É preciso conseguir produzir uma compreensão ampla de todas as questões raciais que estão presentes na dinâmica brasileira. E aí, nesse sentido, os diversos cursos que a gente produz no DIGEG, eles podem ser um aliado importante. A gente tem pessoas de várias áreas, da psicanálise à medicina, fazendo cursos nossos. Tem juiz, tem atriz, tem diretor de cinema, professor, psicólogo, estudante, tem ativista, gente que não tem nenhuma formação acadêmica. Então, tem um público bem diverso, assim, de pessoas que fazem os cursos que estão pensando essas questões raciais e que vão... aí a gente vai navegando pela antropologia, pela psicanálise, pela filosofia, pela história, pela economia, para conseguir mobilizar recursos para compreender, ter essa visão mais ampla. Eu não sei se o ano que vem a gente vai fazer uma parte 2 da Ionene, é uma formação longa e cansativa, bastante longa e bastante cansativa, para segurar, para fazer, para participar, tem um desgaste muito grande, tanto para mim quanto para vocês, que são temas muito, acho que viscerais, muito indigestos. Então, fica aí o convite. Para quem quiser seguir na plataforma, eu acho que
além do conteúdo que já está pronto, que já está disponível gravado, a gente tem uma programação mensais com temas inéditos. Então, com aulas ao vivo também. Então, acho que fica esse convite para quem quiser, enfim, e pensando outras coisas além da própria experiência psicanalítica. Porque eu acho que, para mim, do que eu poderia oferecer no âmbito de uma formação, até esse momento, está aqui. Assim, eu penso que talvez a gente pudesse fazer algumas coisas, que às vezes eu vou relendo coisas e vou pensando. Hoje eu estava relendo, hoje não, ontem, planejando a aula de hoje do Fanon, eu estava relendo uns textos da teoria crítica, especificamente um texto do Adorno e do Horkheimer, sobre a dialética do esclarecimento. Não, na verdade, eu estava escrevendo um artigo do doutorado e fui ler o texto, porque o artigo dialogava com esse texto de alguma forma, e eu queria fazer um parâmetro, eu queria fazer um paralelo entre as duas coisas, a antropologia e a teoria crítica, tal. E aí eu falei, putz, a gente podia fazer um curso no DIGEG para a aprofundação teórica, para pensar quais são os pressupostos da teoria crítica da Escola de Frankfurt que ajuda a gente a pensar algumas questões raciais. Por quê? Cada vez mais eu tenho chegado à conclusão que a gente está fazendo as mesmas perguntas para as mesmas pessoas e a gente está tendo as mesmas respostas. Porque a gente continua lendo só Lélia, Abdias, Beatriz, Angela Davis, e a gente está fazendo as mesmas perguntas para essas pessoas. Como é que a gente supera o racismo? Como é que a gente cria mecanismos de emancipação da comunidade negra? E as respostas só vão ser as mesmas. Porque se eu te pergunto a mesma coisa sempre, você vai me dar a mesma resposta. Então, a gente precisa de outras interlocuções, de outras possibilidades. E por mais que os intelectuais negros tenham uma vasta produção, tem uma coisa que eu também já percebi, que tem uma redoma em torno da produção intelectual no Brasil, que se divide nos mesmos temas. Então, a gente está pesquisando as mesmas coisas, de lugares diferentes do Brasil, usando os mesmos autores como referência e fazendo as mesmas perguntas. E a gente está chegando às mesmas respostas. Talvez interlocuções novas, possibilidades diferentes, nos ajude a encontrar outros lugares. E aí, relendo o Adorno falando sobre os judeus, que é uma experiência racial, uma experiência étnica, eu fiquei pensando se talvez ele não traria elementos novos para a gente poder pensar coisas que talvez já estejam viciadas no olhar e que possam ajudar a nossa prática cotidiana nos nossos lugares de atuação, né? Mas esse ano eu já não consigo bancar mais nada, assim. Eu já não tenho mais fôlego, não tenho mais força, não tenho mais perna, não tenho mais intelectualidade. Agora, para o ano que vem, eu não montei ainda o programa de formação de 2022. Então, eu ainda não sei muito bem o que é que a gente vai ter. Talvez eu diversifique um pouco mais do que foi esse ano. Eu tente pensar outras chaves de reflexão para a gente. Mas o que eu recomendaria, então, nesse sentido, seria, de fato, a plataforma. Porque, além dos conteúdos para pesquisa, que já estão lá gravados, a biblioteca que a gente tem de pensamento indígena, de feminismo negro, tem essa programação mensal com conteúdo novo, e tem sempre gente nova chegando de outros lugares, e tem sempre coisas novas acontecendo, assim. Tipo, na turma hoje tinha gente que eu nunca tinha visto, que veio pela primeira vez. E aí tinha uma moça que mora na Hungria, e trouxe algumas coisas desse lugar, dessa experiência de ser uma mulher latina, branca, mas latina, vivendo na Hungria. Que doideira, né? E como essa questão da racialidade passa lá, e já traz outra visão. Lá é bizarro. Lá é bizarro. Oi? Lá é bizarro. Já traz outra visão, como diz os moleques na periferia, daí já é outro mundo, outro fluxo, outras ideias, e a cabeça já vai a milhão, porque sai da nossa experiência cotidiana. Eu acho que isso é muito legal no DGEG. Pelo menos para mim, eu só tenho a ganhar. Cada curso que eu aplico, eu fortaleço mais a minha intelectualidade, eu aprendo mais, e eu olho para as coisas com outro olhar. Mas eu acho que a gente está num movimento viciado, e acho que a gente precisa abrir os horizontes. Talvez revisitar alguns clássicos no ano que vem, alguns poucos clássicos brancos, algumas coisas que eu acho que vale muito a pena ler. Eu sou frankfurtiana, né? Então sou suspeita. Mas o link com o Adorno é uma opção legal, na minha opinião. Total. A própria Angela Davis, a produção intelectual dela, eu acho que já foi aluna dele aqui. No ano que vem, eu queria revisitar os clássicos da Davis, entre 65 e 75, que é a primeira produção intelectual dela,
está fora dessa coisa de Angela Davis, que é uma produção altamente filosófica, altamente inquietante. E aí, por isso que eu pensei um pouco em revisitar o Adorno, o Horkheimer e o Marcuse, pensar a relação teoria tradicional e teoria crítica, a produção de um pensamento crítico dentro da própria produção teórica, essa ideia da industrialização, como ela afeta nossos corpos, para ver se a gente consegue achar outros pensamentos para os problemas que a gente está imerso, porque... Mas eu acho que seria um curso legal para quem, por exemplo, fez a jornada da Ionene ou quem fez da Casa Preta esse ano, que já tem uma base teórica. E para quem nunca discutiu racialidade, cair num Adorno da vida... Não. É piração total. É pirar. É possível, O não pira é nada ou sai. impossível. Mas nas férias, em janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, que a gente não tem aula, é quando eu monto os planos de estudo. E daí eu vou pesquisar coisas novas para trazer. E aí, nas férias, eu vou dar uma olhada. Assim, os cursos do ano que vem, eu já decidi que eles vão ser por temas. Eu separei 20 temas que eu quero discutir, mas não fechei os autores. Então, nas férias, eu vou dar uma pesquisada. E eu vou mergulhar um pouco no ano que vem. Se eu não for para esse lugar mais tradicional da tradição, do pensamento europeu, que talvez seja interessante pensar com o pensamento europeu para criticar ele também, né? Entendeu? Ele, para poder fazer a crítica ao pensamento ocidental, que a gente não pode perder isso nunca de vista, por isso a teoria crítica. Eu acho que eu vou mergulhar um pouco nos estudos africanos, trazer algumas coisas do pensamento africano para a gente poder, junto com o que está sendo produzido no Brasil, né? Porque de tempos em tempos, no DIEGE, a gente faz o levantamento do estado da arte, da produção negra no Brasil, do ano passado, né? Então, sei lá, de junho de 2020 a junho de 2021, a gente faz o levantamento de tudo que foi produzido, para saber o que tem de última produção no Brasil. De novo, tá? Em termos de autores, de pesquisadores, de temáticas, de pesquisas que estão saindo agora do forno e que podem ser interessantes para o debate. E aí, então, talvez para o ano que vem a gente possa pensar nessa tríade. O balanço da produção nacional, os estudos africanos sobre as questões de racialidade, ocidentalismo, colonialidade, e, ao mesmo tempo, esse mergulho no pensamento tradicional europeu para essa crítica ao ocidentalismo. Que é doido, porque a teoria crítica faz umas críticas pesadas ao ocidentalismo. Fazem umas críticas bem dos anos 30, que Horkheimer e Adorno escrevia, devia ser um negócio assim, cara, esses velhos é louco. Eles fazem mesmo, é verdade. Tem um que é na linha deles, que é o Erich Fromm, que ele era psicólogo também. Que é eles são da mesma turma étnico-religiosa também, essa é a relação. Então, eles vêm com a crítica pesada deles, né? Assim, nessa época, o judeu era o preto da Europa. Que na Alemanha, nem tanto, talvez porque eles faziam parte de uma elite ainda, depois foram liberados, mas aqui no leste europeu e na França sofreram, né? Assim, além do, como que é, do Holocausto, que chama, né? Que se fala em Holocausto. Que foi só o fim, né? Que só foi o fim. Assim, o alemão, quando ele faz assim, a gente sempre fala gründlich, quando eles vão até o fim. O alemão, eles são muito assim, quando eles pegam, é 8 ou 80, os outros brincam, mas eles são assim, pra gente matar, a gente mata mesmo, você tá entendendo? É 8 ou 80. Sem dó. Sem dó. Então, ele só puxou a linha no final, porque o negócio já estava feio antes. Então, e aí eu estava lendo ontem, eu vi uma frase no texto que eu falei assim, putz, basicamente a experiência racial é isso. O Adorno diz assim, o mito converte-se em esclarecimento e a natureza em mera objetividade. Ou seja, aquilo que supostamente deveria ser esclarecido pela ciência deixa de ser o suposto e se torna o real, porque o conhecimento valida aquilo, o conhecimento científico. E a natureza, que seria algo transitório e efêmero, se torna a pura objetividade, a razão. O preço que os homens pagam pelo aumento do seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder. Quanto mais estruturas de controle a sociedade vai criando das relações sociais e raciais, no nosso caso, mais alienado da sua própria racialidade o sujeito branco se torna, e da sua própria experiência. E isso só intensifica o próprio processo de barbárie que o mundo branco criou. Com certeza.
se o conhecimento seria o suposto lugar de emancipação da civilização, a grande promessa civilizatória, a ciência, rompendo com as trevas da Idade Média, no auge do iluminismo, a ciência é o que cria o próprio racismo e as dinâmicas de opressão. Então, quanto mais esclarecido, quanto mais teórico o sujeito, mais alienado e imerso na barbárie ele está. E eu li isso, eu falei, cara, que negócio doido, mas a própria experiência racial é isso. Quanto mais o mundo branco cria categorias de controle da experiência negra, mais ele se distancia da sua própria experiência. E ele só consegue afirmar a experiência branca como a experiência dominante a partir da violência da dominação. Da dominação dos corpos, da dominação dos territórios, da dominação da cultura. E o Adorno está falando isso em 1930. Ele não está falando sobre racialidade, mas se a própria ideia de racialidade é o que baseia o mundo branco e dá para ele força, porque sem o sujeito negro não haveria o sujeito branco, eu fiquei pensando que talvez uma lida com mais atenção, com um debate, né, a partir do que ele está trazendo, pudesse nos possibilitar outras reflexões sobre a nossa própria condição de sujeitos colonizados e racializados. Mas eu não sei, assim, tem que ir com calma, porque, né, os brancos não são confiáveis. O Adorno é branquete, fora judeu. Mas enfim, uma das, eu falei, a última lei da White Supremacy, você falou a quinta, que eles são militaristas e totalitários. E um livro que eu estou terminando de ler, que ele é bem interessante, aí é uma questão de experiência negra, talvez você até conheça. Não sei se tem se chama em português isso, a má educação do negro. Eu conheço como The Miseducation of the Negro. Muito interessante os pontos, como que nós nos afastamos dos nossos mesmos e que condições que eu comecei a ler, estou terminando, eu vejo a minha vida em relação à minha própria família, como a gente é condicionado dentro da própria família a se afastar dos nossos, você está entendendo? Perverso. Talvez se fosse, eu fiquei pensando aqui agora, que talvez valesse a pena retomar o Dubois, ou Dubois. Dubois, que é o filósofo norte-americano da época do pós-abolição, ali da abolição pós-abolição nos Estados Unidos. Isso. Então, se a gente pudesse retomar alguns pensadores desse período, mas não sei, eu estou pensando ainda qual que vai ser o plano de estudo do ano que vem, porque é isso. Tanto a Ionene é um plano de estudos em psicanálise, a Casa Preta é um plano de estudos em pensamento africano e afro-brasileiro, a Cucala em educação antirracista. Então, esse ano foi muito exaustivo, assim, a gente produziu muita coisa. Então, eu tenho pensado que talvez menos seja mais qualitativo do que encontros semanais, porque é exaustivo para vocês, é para mim cansativo também. Então, talvez pensar num plano de estudo com menos encontros, mas que a gente consiga talvez aprofundar mais alguns temas. Boa ideia. En passant, e aí flertar psicanálise, antropologia, tirar, né? Se esse ano a gente dividiu em 3 programas setorizados, do ano que vem eu quero fazer um programa só que vá flertar ou vá debater com todas essas áreas. A psicanálise, a antropologia, a educação, como é que essas coisas todas vão juntas, construindo possibilidades de produção teórica para esse lugar. O meu objetivo é a nossa reflexão crítica para a emancipação. Emancipação negra, emancipação política e racial de pessoas negras, a partir de uma formação crítica racial, e o desvelamento racial de pessoas brancas a partir de uma perspectiva crítica racial. Então, como é que a gente vai produzindo isso, tendo a intelectualidade negra como pano de fundo? Mas o que eu sugiro, então, é o próprio On Demand, assim, é onde eu trabalho, onde eu estou sempre revendo conteúdo, colocando conteúdo, pensando coisas. E é isso, assim. A Ionene foi uma ousadia. Foi um ato de ousadia, assim, enorme. Excelente, excelente. E aí, não satisfeita com uma turma, fiz 2. Então, vocês encerram agora, dia 30, a outra turma encerra dia 15 ou 14 de outubro. E estamos indo, né? Já? 14 de outubro já? A outra turma? É 14 de outubro. É que vocês tiveram um intervalo, né? Das férias. Eles começaram depois das férias. Então, eles encerram ali em outubro. E para mim meu Deus, ainda tem mais até outubro de aula. Mas vamos que vai dar certo. Já deu certo. Os frutos depois a gente colhe. Com certeza, com certeza. Então, a gente se vê semana que vem na aula sobre colorismo
E aí a gente encerra a nossa jornada. Vamos trazer um copinho de cerveja na semana que vem. É verdade, vamos brindar, verdade. Topado. Ótimo. Tá bom, obrigadão. Gratidão, gente. Boa semana. Para você Para também. vocês também. Para vocês também. Tchau, gente. Tchau.